Eu tinha fechado para ver se melhorava um pouco aí, mas... Estou fechando o meu áudio, tá? Boa tarde. Tá bom, obrigada, Raquel. Esperar então mais um pouquinho, né? E daqui a pouco a gente começa. Boa tarde a todo mundo. Michele! Oi, de qualquer maneira, já vou dar os parabéns aí para a nossa reunião, mesmo esperando um pouco mais, já somos mais de 40 aí participantes. Então, cada vez mais a gente tem adesão a esse evento, né? Essa ação da escola, que a gente possa aumentar sempre o número de participantes. Obrigada, Sandra, pela participação no nosso café. Vai ser muito bom, né, a gente trazer esse tema e esse olhar para a terceira idade, ainda mais levando em consideração, se eu não me engano, foi ontem, né, que foi o dia de combate à violência, né, contra idosos, e calhou, então, de ser uma semana especial para a gente ter esse café científico. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Michele. Então, acho que agora já são 3h05, né? Já tem cerca de 40 pessoas na sala. Acho que a gente pode começar, né? O que vocês acham? Também né? acho. 5 minutos de tolerância, né? Eu acho que já tá legal, né? Tá bom. Então tá. Então vamos lá. Então, hoje... Ô, Lua! Oi! Tudo Chegou bem? chegando. Boa tarde! Por aí. Desculpa, que eu estava aqui. Júnior, né? Eu já liguei o áudio para dar oi, mas já vou desligar, gente, que aqui não tem como ter silêncio, entendeu? Aqui é nesse nível, então eu vou desligar. Era só para dar oi, beijo para todo mundo. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Ih, Boa Marcelo! Que legal. Marcelo, então, aproveitar que o Marcelo está aparecendo, hoje a gente... vou dar oi também. Marcelo! Não, agora é a Lê. Eu também estou vendo uma foto ali da Alessandra. Sou eu que estou aqui falando. Oi. Saudade, amigos. Saudades. Saudade mesmo. Então, hoje a gente vai começar esse café científico, né, de junho, mas semana que vem a gente tem mais um, e depois na outra que se segue também nós teremos mais um café científico. E espero que todos participem, né, durante esse mês de junho. Hoje a gente terá a participação da professora Sandra para conversar um pouquinho com a gente, porque o núcleo de integração e divulgação da Escola de Nutrição, ela tem o objetivo justamente de integrar e divulgar todo o conhecimento, né, que a Escola de Nutrição promove. Então, é sempre importante a participação dos docentes e dos alunos, porque esse é o objetivo principal do NIDEM. Então, hoje a professora Sandra, ela faz parte do programa Renascer, né, que é coordenado pelo professor Marcelo, e ela vai falar um pouquinho para a gente desse projeto de extensão que ela... mesmo durante a pandemia, ela está conseguindo levar à frente e está tendo uma participação muito bacana dos idosos, e ela vai contar um pouquinho para a gente da experiência dela nesse projeto de extensão, mesmo durante a pandemia, que eu acho que está sendo bastante interessante, né, Sandrinha? Então, passo a palavra para a professora Sandra, e qualquer coisa, se vocês quiserem depois fazer algum tipo de pergunta, por favor, escrevam no chat. E tentem só manter o microfone fechado, justamente para a gente não interferir aqui na fala da Sandra. Tá bom? Então, Sandrinha, por favor. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Esse momento da gente poder estar trocando as nossas experiências é muito importante e gratificante. Então, meu nome é Sandra, eu sou professora do Departamento de Nutrição Fundamental da Escola de Nutrição, e eu ministro a disciplina de Estudo Experimental dos Alimentos, do curso integral de Nutrição, e coordeno esse projeto de extensão Construção de Práticas Alimentares e Hábitos de Vida Saudáveis na Terceira Idade. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as atividades à distância que a gente vem fazendo com um grupo de idosas durante essa pandemia da Covid-19. Essa questão de apresentar aqui nessa plataforma, conforme eu fui, assim, treinando, só aparecia a apresentação para mim e eu não conseguia ver ninguém, nem me ver.
E aí eu pedi para a Raquel, é a Raquel que vai estar apresentando, para eu poder me ver, que eu acho que eu sou muito careteira, eu faço muitas caras e bocas, de repente vai ser pior do que deveria, então eu achei melhor que a Raquel passasse a apresentação para que eu pudesse ver um pouquinho meu próprio rosto e a carinha de vocês, tá bom? Raquel, pode passar o próximo, então. Então, o público-alvo desse projeto de extensão são idosos, usuários do HUGG, acolhidos pelo Programa de Extensão, Programa Interdisciplinar de Saúde e Qualidade de Vida do Idoso, o Grupo Renascer. Esse programa, que é o Grupo Renascer, ele já existe desde 1994. É claro que de lá até agora muitas coisas foram modificadas, ele vem se ampliando e tendo uma visibilidade cada vez maior, mas desde a sua criação, a gente tem que reforçar a presença da Maria Lúcia e da Tércia, que são as grandes idealizadoras e líderes desse projeto, que participam de todas as ações. E hoje ele abrange diversas disciplinas, diversos cursos, como serviço social, fisioterapia, psicologia, medicina, enfermagem, nutrição, tanto atividades em grupo como atividades individuais. Pode passar o próximo. Então, esse projeto que eu coordeno, construção de práticas alimentares e hábitos de vida saudáveis na terceira idade, é um dos projetos desse programão, que é o Renascer. Então, eu coordeno, o professor Marcelo Castanheira é o coordenador do programa Renascer, e agora ele está como colaborador desse projeto. Mas eu queria falar que isso é uma novidade, assim, desse ano, porque até o ano passado, ele era o coordenador e eu era uma colaboradora. Mas isso, assim, só mostra o quanto a gente está junto há bastante tempo. Eu brinquei no início que provavelmente a gente vai me emocionar, mas não tem jeito, sou eu, né? E acho que falar de um trabalho com idoso é uma coisa que me emociona muito. Vou tentar me segurar aqui, gente. Bom, então, aí nós temos como colaboradores técnicos a nutricionista Maria Lúcia e a psicóloga Regina, e como colaboradores externos a nutricionista Mariana e o professor de educação física Anderson. Pode ir para a próxima. A Giane está falando que travou um pouquinho, ou seja, está todo mundo me ouvindo bem? Eu ouço bem. Então, tá bom. Gi, estamos juntos na emoção. Bom, gente, temos como grupo de alunos nesse momento, por ordem alfabética, tá? A Carolina, que é voluntária desde agosto de 2019, ela está no 7º período do curso integral de nutrição. A Fernanda, que é bolsista de iniciação científica, está desde julho de 2019, e ela está atualmente no 8º e 9º períodos do curso noturno. A Gabi, que é voluntária desde julho de 2019, e desde março ela é monitora da disciplina que eu ministro, e essa disciplina de estudo experimental, o programa de monitoria dela está diretamente relacionado, associado às ações do projeto que eu coordeno. A Júlia, que é voluntária desde julho de 2019, e desde março ela é bolsista desse projeto de extensão, e ela está no 7º período do curso integral. A Marina, que é voluntária desde fevereiro de 2020, e está no 8º período do curso integral. A Milena, que é voluntária desde setembro de 2019, e está no 2º período do curso integral. E a Thaís, que é bolsista de iniciação científica desde março de 2019, e está no 9º período. Então, a gente já pode observar, assim, uma diversidade muito grande desse grupo de alunos, o que, com certeza, só enriquece as nossas ações. Pode ir para o próximo. Então, o objetivo desse projeto é promover práticas alimentares e hábitos de saúde que contribuam para melhorias na alimentação e no estado nutricional do idoso e que sejam ambientalmente sustentáveis. Então, a gente tinha uma programação para 2020, que tinha, por exemplo, ações diagnósticas que iam acontecer de forma individual, como entrevistas sobre o perfil alimentar e aferição do estado nutricional, só que isso estava em fase de treinamento com alguns alunos, e dentre outras ações, o curso de alimentação e nutrição, que iria ocorrer uma vez por semana, ia começar 1º de abril e até 1º de julho, que estava em fase de divulgação e inscrição. E aí, pode passar para o próximo.
Fomos pegos, então, pela situação problema, que é a pandemia, que exigiu um isolamento social e a suspensão das atividades presenciais, sendo que o público-alvo das nossas ações é um público de idosos, que é um público de risco, e que necessitava muito de informações importantes para eles lidarem com essa situação de uma forma um pouco melhor, um pouco mais salutar. Então, a gente precisava de ações mediadas por tecnologia digital, mas antes de falar um pouquinho de que ações a gente conseguiu, como que a gente conseguiu chegar, eu queria que a gente aproveitasse esse momento para refletir um pouquinho sobre o idoso e as tecnologias de informação. Pode passar o próximo, Raquel? Bom, dados do Comitê Gestor da Internet mostram que a proporção de internautas com mais de 60 anos é de 5,3%, e entre 10 e 34 anos, 63,5%. Então, isso reforça a tese de desigualdade geracional. E essa geração em análise, ela sente-se analfabeta digitalmente, e, infelizmente, a tendência é que se sinta isolada se não buscar aprender a interagir através dos recursos digitais. Então, a gente tem, de um lado, uma população de idosos que é que vem crescendo mais, e as tecnologias de informação e comunicação que cada vez também estão presentes no nosso dia a dia. Só que essas duas coisas não estão se misturando de uma forma legal, de uma forma produtiva e adequada. Então, é fundamental que a gente facilite a inclusão digital do idoso, porque apesar deles comentarem que tem medo, que tem receio, às vezes transmitem muita resistência, conforme a gente vai ajudando, ensinando, mostrando, facilitando essa inclusão digital, eles vão perdendo esse medo e com certeza só tem a ganhar. Pode passar o próximo, Raquel? As tecnologias de informação e comunicação, elas podem ser uma ferramenta eficaz para combater o isolamento social entre os idosos, apesar de não ser adequado para todos, a gente sabe disso, e a utilização das redes sociais virtuais pode colaborar na interação social por meio da facilidade de comunicação e entretenimento a qualquer hora e lugar. Mas é importante a gente reforçar que as tecnologias, elas podem colaborar na vida do idoso, não só nessa questão da comunicação e entretenimento, elas podem ser úteis também nas questões de educação e saúde. Pode passar o próximo? A gente fez uma pesquisa para saber o uso de dispositivos eletrônicos numa amostra de idosos do Grupo Renascer. Então, a gente aplicou 50 questionários de forma presencial, com questões objetivas, no final de 2018 e início de 2019, e essa amostra, a idade deles era entre 61 e 89 anos, sendo que a mediana era de 74 anos, 92% dessa amostra era do sexo feminino, e os dados mostraram que entre computador, celular e tablet, a maioria dos idosos, 86%, utilizavam o celular como principal dispositivo eletrônico. Pode passar o próximo. Esse aqui, nessa forma, ficou um pouquinho desconfigurado, mas eu estou tentando mostrar as funções que os idosos relataram utilizar nos celulares. Então, desses 43 que relataram ter celular, todos utilizam para ligações, muitos utilizam para o WhatsApp e fotografar e filmar, e outras ações, agora melhorou o foco, pelo menos para mim. Então, a utilização principalmente para ligações, e o WhatsApp e fotografar e filmar. Pode passar o próximo. E desses 43 idosos que relataram ter celular, 30 relataram utilizar algum aplicativo, sendo que 100% destes relataram utilizar o WhatsApp, e muitos relataram utilizar outras redes sociais, sendo principalmente o Facebook. E alguns outros aplicativos também foram relatados, como transporte privado, notícias, mas a gente percebe que a maioria deles utiliza os aplicativos para fins de comunicação. Pode vir o próximo. Então, voltando à nossa situação problema, que a gente precisava fornecer orientações para esse público de risco, né? Então, a gente tinha que optar pelas redes sociais virtuais. Pode ir próximo.
Então, assim, sabendo que eles já utilizavam Facebook e WhatsApp, a gente primeiro abriu uma página na rede social Facebook, em 25 de março, com o nome Programa Renascer Nutrição Unirio, e o objetivo da gente, quando abriu essa página, era que a gente tivesse a adesão de idosos do Grupo Renascer, já que existe uma página específica para esse programa, para todas as ações, não só da nutrição, mas a gente não conseguiu isso. Apesar da gente conhecer alguns idosos, pedir para divulgar na página do programa, não teve a adesão esperada dos idosos. Então, essa página, ela vem servindo para a gente divulgar as ações que a gente está fazendo, e ela está servindo para dar visibilidade ao projeto e às diversas ações que a gente vem fazendo, já que tudo que a gente coloca nessa página, ela é compartilhada com outras páginas e outras redes sociais, como o Instagram da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, como o Unidem, o NEDA. Então, aliás, isso está sendo bem comum nesse momento, né? Essa maior visibilidade das ações que a gente está fazendo. Pode passar o próximo. Então, a gente abriu também um grupo no aplicativo WhatsApp, mas como que foi esse caminho? A gente tinha uma listagem de 60 idosos que a gente pegou com uma pessoa do Grupo Renascer. Desses 60, 50 tinham um número de celular, então as meninas se dividiram para fazer um convite individual via WhatsApp, mostrando o objetivo do grupo que a gente queria abrir e pedindo autorização para a inclusão. A adesão foi quase zero, muito pouca, e aí eu resolvi fazer um vídeo onde eu explicava de novo esse objetivo desse grupo, mas acho que assim, aparecendo a minha pessoa e eu deixando claro que todas as ações que a gente ia estar fazendo tinham a supervisão e a orientação minha do professor Marcelo e o conhecimento da Maria Lúcia Rios, isso deu uma confiança a mais, e aí a gente conseguiu a adesão de 15 idosos. Então, em 6 de abril, a gente abriu esse grupo com essas idosas que demonstraram interesse e aceitaram fazer parte. E no início, assim, teve todo um movimento de apresentação, elas fizeram questão de se colocar, o quanto aquele momento era importante para elas terem um reencontro com a gente, né? E, assim, para começar a falar do assunto nutrição, a gente optou por dinâmicas de aquecimento, por brincadeiras, e a gente começou com algumas brincadeiras do que é o que é. Pode passar o próximo, Raquel? E a partir da resposta dessa brincadeira, a gente conversava sobre aquele alimento. No caso da banana também a gente colocou uma música. No caso do ovo, a gente aproveitou para fazer uma brincadeira de encontro e os erros. E a partir desses erros, a gente aproveitava para trabalhar um pouquinho mais sobre aquele alimento. Pode ir próximo? Então, depois desse momento de aquecimento, a gente percebeu que a gente precisava de um encontro fechado para a gente poder trabalhar melhor um assunto e desenvolver ele melhor, né? Então, em contato com a equipe do Renascer, a gente viu que às tardes eles já tinham algum compromisso com outros grupos, então a gente escolheu um período de manhã, uma quinta-feira, de 10 às 11, para toda semana, então, a gente começar a trabalhar algum tema específico. Então, a gente conversou isso com um grupo de idosas, e a gente fez esse post para sempre na véspera relembrar desse nosso encontro, e além de um tema específico para a gente trabalhar, o que a gente procurou, assim, de preocupação? Em relação ao conteúdo, sempre valorizar o alimento, evitar conselhos que gerassem culpa, enfatizar a saúde e não as doenças, já que o momento que a gente estava vivendo, e infelizmente ainda está, a maioria dos assuntos dizem respeito à doença. Enfim, a gente procurou estimular mudanças nas práticas alimentares sem que isso reforçasse a sensação de limites e proibições. Em relação à forma, a gente teve uma grande preocupação com o tamanho da letra nos posts. Confesso que às vezes passou assim alguns que não deu para ver direito, mas a gente desde o início deixou claro que a participação delas era muito importante. Então, não está dando para compreender, a gente na hora tenta mudar de alguma outra forma. E a gente teve uma preocupação muito grande com o ritmo das informações, colocar uma informação por vez, um post por vez, esperar que elas respondam,
Então, a gente fica assim, observando se tem alguém escrevendo alguma coisa, para a gente ficar paradinho, esperando, né? Isso foi uma coisa que a gente teve que treinar, porque se vocês pensarem assim, eu estou assim, meio no fiel de uma balança, de um lado um grupo de jovens que estão super habituados com essa tecnologia, e do outro lado um grupo de idosos. Então, eu fiquei ali no meio, intermediando esse ritmo, né? E com certeza a gente vem conseguindo acertar essa dosagem. E o tempo inteiro a gente procurando estimular a participação e o senso crítico delas. Pode passar o próximo. Bom, então os temas que a gente já abordou, né? Logo de início, a gente precisava abordar temas emergentes daquele momento, que era a higienização das mãos e a higienização dos alimentos. Então, a Júlia fez um vídeo sobre a higienização das mãos, e eu fiz um vídeo sobre a higienização de alimentos e branqueamento, e como eu estava utilizando o espinafre, na hora, assim, eu resolvi falar também sobre a utilização dos talos, e aí a gente deu entrada no assunto da utilização integral. Na semana seguinte, o tema que ia ser abordado ia ser sal, que foi um tema que elas solicitaram, e a gente sempre deu muita importância a responder as questões delas, só que momentos antes, assim, da reunião, uma delas postou um post que era uma fake news, então a gente percebeu que era necessário abordar esse tema, e daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho como que a gente abordou. E na semana seguinte, a gente ia conversar sobre alimentos que favorecem a imunidade, e a gente também continuou falando de fake news, que era um assunto que precisava ser falado, principalmente quando a gente falava de imunidade, que tinha várias notícias saindo de alimentos que curavam, de nutrientes que curavam, né? E depois que a gente concluiu essa questão dos alimentos, da imunidade, como a gente seguiu uma linha assim de reforçar a alimentação equilibrada como um todo, então a gente abriu o caminho para conversar sobre os grupos alimentares, e a gente sempre seguiu as informações do Guia Alimentar da população brasileira, e com os grupos alimentares a gente teve a oportunidade também de trabalhar um pouco de cardápios, e eu vou mostrar um pouquinho isso daqui a pouco. O último assunto que a gente vem falando os ingredientes culinários, o sal a gente já tinha abordado, então a gente abordou óleos e gorduras, e o próximo assunto vai ser, então, açúcar e adoçantes. Pode passar o próximo. Então, assim, todo o tema que a gente vem trabalhado, a gente trabalha com vídeos, com posts, com receitas, mas a gente sempre procura passar e mostrar, assim, praticidade e a realidade. Então, se a gente mostra alguma receita, e essa receita é feita na casa de uma de nós, a gente faz questão de postar isso que a gente fez. A utilização integral, eu tinha na minha casa cenoura com folha, e aí fiz questão de colocar também, sobre congelamento, planejamento do cardápio com essa loucura das compras, eu também tinha um suco congelado em casa. Então, tudo assim que a gente vem fazendo, a gente procura mostrar a praticidade e o quanto aquilo que a gente está propondo para elas é uma coisa, assim, bem viável. A gente tem muito essa preocupação. Pode passar o próximo. Quando a gente falou de sal, que elas queriam saber a diferença dos diversos tipos de sal, a gente explicou, mas fez questão de mostrar que o que importa não é o tipo de sal, mas sim a quantidade dele, e a gente sempre trabalha com receita, então a gente deu a receita do sal de ervas, e a maioria das receitas que a gente tem postado são receitas que em outros momentos já foram feitas com elas, em oficinas culinárias ou em algumas outras ações. E quando a gente trabalha um tema naquele horário da quinta-feira, durante a semana a gente continua trabalhando esse tema de alguma forma a partir de dinâmicas, brincadeiras. Então, no sal, por exemplo, a gente colocou algumas mensagens, algumas imagens para elas correlacionarem o alimento com a quantidade de sódio que elas achariam que tinha naquele grupo, né? E aí isso deu uma visibilidade legal para elas perceberem como uma pequena porção de um determinado alimento tem uma quantidade de sódio muito maior. Pode passar o próximo. Bom, o tema de fake news, né? Essa primeira aqui do lado esquerdo foi a fake news que uma delas postou,
que tem o mesmo conteúdo dessa aqui em azul, com a Fiocruz escrita embaixo. O conteúdo diz principalmente que o vírus é grande, que ele é eliminado com água quente, em temperaturas altas, e que é só a gente fazer gargarejo que ele é eliminado. E a gente procurou mostrar, então, as fontes fidedignas, e a partir disso a gente pegou outras fake news também que estavam rolando. Elas demonstraram dificuldade em ter acesso às fontes fidedignas, não compreender muito bem, apesar da gente colocar o link. E eu acho que a gente abriu um caminho muito legal nesse momento, porque deu para perceber o nível de confiança que elas tinham na gente naquele momento, né? Porque elas perceberam, assim, que tá legal, se eu tenho dúvida, eu vou perguntar aqui. Em nenhum momento a gente agiu, assim, de uma forma repressora. Teve um áudio também dizendo que o vírus foi criado na China para acabar com esse governo. E esse aqui do pH dos alimentos, que é minimamente duplamente mentiroso, né? Mentiroso porque ele coloca pH errado em determinados alimentos e diz que esse pH alto iria combater o vírus. Então, a gente aproveitou para falar desse também na aula de imunidade. Então, acho que esse assunto foi um assunto que deu margem, assim, a uma abertura de comunicação que foi bem interessante. Pode passar o próximo. Quando a gente falou de imunidade, a Thaís gravou um vídeo mostrando os nutrientes que contribuíam para essa imunidade, e a gente também colocou alguns posts sobre esses nutrientes, mas sempre valorizando o alimento, a fonte alimentar em que eles se encontram, que era para valorizar mais uma vez a alimentação e a importância da gente ter uma alimentação com todos esses alimentos. Não adianta a gente ingerir um nutriente desse de forma isolada, até porque a gente também tem uma preocupação com a automedicação, que infelizmente a gente sabe que isso acontece. Então, a partir desse momento que a gente conseguiu valorizar a alimentação como um todo, a gente começou então a conversar sobre os diversos grupos de alimentos. Pode passar o próximo. E quando a gente conversa sobre os grupos de alimentos, sempre baseado nas informações do Guia Alimentar, a gente procura mostrar a variedade, possíveis substituições, preparações, e sempre assim, desse jeito, a gente trabalha um assunto naquele horário da reunião, e depois a gente continua exercitando e treinando com brincadeiras diversas. Então, no caso do grupo do feijão, por exemplo, tinha uma opção de marcar qual seria a opção correta, e de propósito tinha uma pegadinha assim para gerar dúvida, que é o feijão não pode ser ingrediente de bolo. Isso, claro que surgiu uma dúvida, assim, uma confusão, mas esse era o nosso objetivo, discutir um pouco isso, e dizer que o feijão pode ser ingrediente de um bolo, sim, e é claro que a gente deu a receita do bolo mulatinho com feijão. Pode passar o próximo. Quando a gente falou de hortaliças e frutas, a gente procurou trabalhar as frutas e as hortaliças da safra, e sempre também dando receitas com esses grupos de alimentos. Pode passar. No grupo das carnes, a gente teve a oportunidade de trabalhar bem a questão do processamento e falar as carnes ultraprocessadas disponíveis no mercado. E aí a gente mostrou a lista de ingredientes de um hambúrguer industrializado, para que elas pudessem perceber bastante a quantidade de corantes, estabilizantes, conservantes. E aí a gente aproveitou para colocar a célebre frase do Michael Pollan: não coma nada que sua avó não reconheceria como comida, procurando valorizar a cultura da culinária e a experiência que elas têm como importante estratégia de promoção de saúde. E quando a gente fala desses alimentos ultraprocessados, a gente sempre procura dar receitas que essas pessoas possam fazer um hambúrguer em casa, um nugget em casa, para deixar claro que a indústria, teoricamente, tenta até ser boazinha para oferecer a facilidade para a gente, mas a gente pode fazer de forma fácil também. Eu sempre me preocupo muito, gente, em dar receitas que sejam práticas e viáveis mesmo da gente fazer em casa, né? Pode
o próximo. E então, a partir dos grupos alimentares, a gente trabalhou a refeição, e aí a gente partiu de um cardápio que tinha os grupos alimentares todos que deveria ter, e a partir daí a gente procurou exercitar imagens de outras opções de cardápio para que elas colocassem se está completo, se não está, o que falta, o que não falta. Foi bem interessante. Pode o próximo. Na pequena refeição, a gente pegou alguns exemplos de refeições do Guia Alimentar, de jejum, e aí a gente aproveitou para falar da questão da regionalidade, como tem em determinadas regiões do Brasil, café da manhã totalmente diferente do célebre café com leite, pão com manteiga, e também a gente trabalhou essa questão de exemplos de café da manhã, que faltava algum grupo de alimento, para mostrar para elas, exercitar como que a gente pode fazer exemplos de café da manhã mais completo. Pode ir para o próximo? O último tema que a gente conversou, então, foi óleos e gorduras. A gente mostrou os diversos tipos de óleos e gorduras utilizados na nossa alimentação, em que preparação eles podem ser utilizados, a gente conversou sobre fritura, procurou falar sobre a célebre dúvida manteiga ou margarina, e partindo desse conceito que a gente vem trabalhando, né, de alimentos como comida de verdade, mostrando o rótulo da margarina, fica claro, né, que nenhum alimento de verdade, está muito longe de ser considerado um alimento de verdade. E aí, depois que a gente trabalha esse tema, a gente faz brincadeiras para gerar margem mesmo a aumentar esse conhecimento a partir das discussões que aparecem. E, mais uma vez, assim, quando a gente fala eu posso tranquilamente substituir a fritura por alguma coisa assado, mas não é uma coisa meramente teórica, né? A Carol tinha feito um chips de batata doce na casa dela, e aí a receita teve a imagem da preparação feita na casa dela, sempre com esse intuito de mostrar que a gente não está querendo passar uma utopia, uma coisa totalmente inatingível, mas sim uma coisa que pode sim fazer parte do nosso dia a dia. Pode ir para o próximo. Bom, essa utilização do WhatsApp para fins pedagógicos tem sido estudado, mas é claro que para grupos de estudante, de ensino fundamental e médio. Mas, assim, em relação a vantagens e as desvantagens do WhatsApp para fins pedagógicos, a gente pode tranquilamente colocar aqui com a nossa experiência nesse grupo. Então, como vantagem, o baixo custo, a comunicação fácil e rápida, e a possibilidade de uma construção de trabalho colaborativo. E como desvantagem, nem todos têm acesso, alguns têm resistência, e no caso de um grupo de idosos, a gente vê isso de uma forma bem clara. Nesse grupo com 15 idosas, a gente tem 5 que sempre participam daquele momento que a gente tem do horário da reunião, uma que vem 30, 40 minutos depois e tece algum comentário, 7 que visualizam, mas não comentam nada, e 2 que não estão participando do grupo, não estão sequer visualizando. Então, a gente percebe muito essa resistência, né? E as informações chegam a qualquer momento, isso é um problema não só para nós enquanto equipe, porque apesar de a gente ter aquele horário fechado, quando elas colocam algumas coisas nos outros horários, a gente precisa estar disponível, precisa interagir, precisa ver e responder o que está sendo colocado. A dispersão é uma coisa super típica do WhatsApp, assim, no momento, naquele horário que a gente tem de reunião, é só uma vez, se não me engano, ou 2, que teve uma certa dispersão, mas logo depois a coisa entrou no eixo, mas assim, nos outros horários, já que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, é claro que o assunto é bem diverso, mas eu gostaria de falar, assim, uma impressão minha. Eu acho que a dispersão nesse grupo, eu vejo como uma questão positiva, porque elas têm a oportunidade de colocar coisas que são muito bonitas. Elas colocam fotos antigas do Rio de Janeiro, músicas antigas, vídeos com músicas que são lindas e maravilhosas, mensagens de aumentar a autoestima, tem piadas, brincadeiras, coisas que são muito agradáveis da gente estar ali participando, né? Enquanto desafio para nós, enquanto equipe, a gente precisa manter a privacidade delas,
E o nosso trabalho, para minimamente a gente alcançar um objetivo, ele requer um planejamento e uma clareza de objetivos. Então, a cada semana, o tema que a gente trabalha, a gente escreve um planejamento com esse tema, com os objetivos, com a metodologia, com os resultados esperados e com as referências, e depois da reunião, então, a gente parte para o relatório. O que deu certo, o que não deu, os relatos delas, que é fundamental a gente ter isso tudo documentado. Pode ir para o próximo, então? Concluindo, gente, a utilização das redes sociais virtuais tem sido positiva como estratégia para realizar as ações desse projeto. Além de fornecer informações importantes, temos uma oportunidade de reduzir o isolamento social desse grupo. Recentemente, com o afrouxamento do isolamento social, a imprensa começou a divulgar muito a abertura de diversas coisas, né? Precocemente, não posso deixar de falar isso, mas foi muito divulgado o horário do shopping, o que vai começar a abrir em determinadas fases, mas a coisa assim de que os grupos de risco precisam continuar em isolamento, isso em nenhum momento foi muito claro, né? Isso devia estar lá no rodapé, isso não era claro. Isso me gerou uma preocupação muito grande, tipo assim, poxa, elas vão começar a achar que agora está na hora de sair, né? E a gente sabe que não é isso. Então, a gente gravou um vídeo onde todas nós, cada uma falou um pouquinho desses 2 meses que a gente vinha trabalhando com elas nesse grupo de Zap, o quantas vezes pode gerar um cansaço, um desânimo, mas que a gente precisa continuar ainda junto, com cautela, que o momento exige muita cautela. Foi uma oportunidade da gente mostrar para elas que a gente está ali junto e que a gente ainda precisa continuar junto nesse isolamento. A quantidade e a forma, assim, de agradecimento delas foi muito legal, gente. A forma que elas demonstram o carinho e a confiança que elas têm para a gente é muito legal mesmo. E eu quero ressaltar a gratidão por todas as pessoas do Grupo Renascer, que sempre manifestaram total apoio às ações da nutrição, e uma gratidão imensa por toda essa equipe de alunos que vem trabalhando com a gente. Eu gostaria de ressaltar que, com certeza, nenhum de nós está, assim, com um equilíbrio emocional. Todos nós estamos extremamente cansados, desgastados, sobrecarregados, mas em nenhum momento a gente deixou a peteca cair, a gente vem construindo esse trabalho junto, e a impressão que eu tenho é que isso, inclusive, está ajudando a gente a lidar com essas dificuldades, porque conviver, assim, propor ações educativas e de saúde para um grupo de idosos, gente, é uma coisa que a gente vem trabalhando já há algum tempo, mas é muito gratificante. Então, eu quero deixar claro aqui o meu agradecimento a toda a equipe do Grupo Renascer e a essa equipe maravilhosa de alunos. É isso, gente. Estamos abertos aí a mais conversas. Sandrinha, eu só tenho a agradecer pelo seu belíssimo trabalho, pela sua apresentação maravilhosa. Não foi só você que ficou emocionada, eu também fiquei. A sua emoção passou para a gente. Realmente é um lindo trabalho. Imagino a importância que ele tem tido, né, com esse grupo de idosos. E realmente eu percebi o quanto é uma via de mão dupla, né? Porque você oferece, mas você também recebe muitas coisas dele. Né? Tanto é que essa emoção não é à toa, né? E tenho certeza que para os alunos que estão participando, todos também estão tendo uma experiência belíssima, né? Por todo esse trabalho, Júlia está ali aparecendo, a Carol, todo mundo aí, muito legal. Tenho certeza que está sendo uma experiência brilhante para todos vocês. Lindo trabalho, muito lindo trabalho. Parabéns, parabéns mesmo. Bom, gente, se alguma das minhas alunas quiserem falar alguma coisa, apesar de eu perceber um certo receio, uma certa timidez, caso queiram falar, estejam à vontade. Não, é porque pra gente, pelo menos pra mim, foi muito desafiador, porque eu sempre tive muita vergonha de falar, e com o isolamento, a gente, para chegar mais perto delas, a maneira de estar mais em contato é o vídeo. Então, pra gente gravar, foi muito difícil. Acho que pra mim e pra Gabi foi um desafio enorme. Mas foi um desafio pessoal, mas também a satisfação delas, porque eu acho que
no WhatsApp, como tá ali, e elas respondem se elas quiserem ou não, aí tudo que a gente recebe é muito verdadeiro, e na hora que elas querem responder também. Então, a gente tem um feedback muito verdadeiro, muito, muito bom. Então, dá vontade realmente da gente continuar. Eu também estou emocionada com o depoimento da professora Sandra, porque lembrou tudo. Lembrei das ações presenciais, lembrei da transição para o grupo, lembrei de muitos, porque eu e a Carol, que a gente entrou em contato com as idosas inicialmente para convidar elas para participar do grupo. E muitas idosas estavam angustiadas, e algumas chegaram a chorar comigo no telefone, ligavam para mim. Então, a gente percebe, não é só querer passar o conhecimento, bem que virou parte de uma rede social, mas virou uma rede de afeto também. Porque a gente sente e a gente quer estar, de alguma maneira, com elas, além de estar passando o conhecimento. E tem uma das senhoras, que é a dona Antônia, que ela uma vez a professora Jane falou que não é a gente que ensina, a gente aprende com elas, é a mais pura verdade. Porque até na linguagem, na reunião passada, que estava falando sobre óleos e tal, eu falei, temperatura ambiente. Aí a dona Antônia virou para mim e falou assim, o que é a temperatura ambiente? Eu nunca tinha reparado que uma pessoa não ia entender o que era isso. Então, até o desmistificar da linguagem também para elas. Só tenho a agradecer, fazer parte dessa equipe mesmo. Eu gostaria de falar. Carol, oi, gente, boa tarde. Eu sou voluntária, né? Eu entrei no ano passado, tive contato após a matéria de Nutrição e Dietética 2, com a Ana Paula e com o professor Marcelo também. E eu fiquei apaixonada. Por idosas. Gente, é minha filha, desculpa. Fala assim, oi, pessoal. E eu fiquei apaixonada. Eu acho que o meu primeiro contato, assim, que me despertou essa paixão tão grande, foi na feira do idoso, que ocorre em setembro, outubro, não me recordo agora qual o mês exato. E que depois eu fui criando mais amor, mais espaço, querendo participar e querendo contribuir. E tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala o seguinte, gente, eu não sei quem é a autora, quem é a autora, mas eu vou falar a frase, que é, uma das mais belas manifestações da vida é que nenhum ser humano pode ajudar o outro sem que esteja ajudando a si mesmo. Então, a gente não... Vou ficar emocionada. A gente nunca ajuda alguém sem a gente estar ajudando a si. Então, elas me ajudam muito mais do que eu posso estar ajudando elas. E é só isso. Obrigada por confiar em mim, por eu ter entrado nessa equipe, por eu continuar, e obrigada por toda essa oportunidade que eu tive, que eu estou tendo, né? Toda essa vivência, que para mim tem sido incrível. Eu, com certeza, eu vou me tornar uma profissional muito melhor depois de tudo isso. Então, obrigada, gente. Obrigada, Carol, pelo seu Obrigada. Lindo. Gabi, quer falar um pouquinho? Não, que eu estava falando com a Júlia, uma vez a gente estava indo para o projeto, eu comentando com ela que no começo eu tinha muito receio de trabalhar com idoso, por ter que lidar com questões como o Alzheimer, outras questões mais difíceis, porque eu tenho casos na família e tudo mais. Mas logo no começo, assim que a gente entra, a gente já percebe que é muito positivo o clima de lá. Elas têm vontade de aprender, elas têm vontade de interagir com a gente. E foi um crescimento pessoal para mim, conseguir abraçar esse lado positivo de trabalhar com idosos. É muito legal. Obrigada, Gabi, pelo seu depoimento, muito lindo. Obrigada, Gabi. O trabalho, a Carol falou tudo, né, Carol? A gente não consegue ajudar alguém se a gente também ganha com isso, né? É uma relação mútua, né? Com certeza. É uma via de mão dupla, né? Isso mesmo. E o professor Marcelo deve estar muito orgulhoso, né, dessa equipe toda, né, que faz parte do Renascer, né? Do programa, né, Marcelo? Posso falar? Não tem mais alunos, né, das meninas? Acho que não. A Fernanda não tá, né? A Fernanda Andrijo não tá. Acho que só tem vocês, né? Vocês três. Eu acho que a Maria estava, mas... Sim, acho que a... Eu acho que a Fernanda está como desconhecido.
Oi, gente, eu tô aqui sim. Ah, Marina. Oi, Marina. Então, eu conheci o projeto através de um trabalho de ano, que a gente foi lá fazer um programa educativo com as idosas. Fiquei apaixonada, pedi para o professor Marcelo para entrar. E eu consegui entrar esse ano. Aí ocorreu o problema da pandemia e tal. A gente parou de ir presencialmente. Mas, poxa, o trabalho pelo WhatsApp é muito enriquecedor. Elas são muito curiosas, elas estão sempre procurando aprender cada vez mais. E eu estou amando. É isso, gente. Obrigada. Marina, obrigada. A gente tem que se reinventar, né? Eu acho que vocês tiveram que fazer isso, né? Não deu para fazer um trabalho presencial, mas sempre é possível, né? Continuar esse canal de comunicação. E vocês usaram a criatividade para conseguir ir à frente. Parceria Anne Renascer, ó. É antiga. Eu ia falar isso. É verdade. Eu ia falar isso. Pode crer. Posso falar um pouquinho, rapidinho? Pode, Marcelo, por favor. Rapidinho não deve ser. Olha só. Não, já que a Giane comentou, eu acho que vale historiciar um pouco, que Giane deu esse pontapé, né, lá em 2003, assim, se eu não me falha a memória. Acho que Michelle era minha aluna ainda, né? Então, isso. Então, eu lembro da Giane com o início de trabalho junto com Maria Lúcia, que hoje acredito que não possa ter estado aqui, né? E aí passou a bola, né, para mim, a gente sempre teve esse trato aí. E assim, sozinho, né, como sempre, a gente não vai a lugar nenhum. Então, logo, assim, eu digo, olha, não tem como mexer com alimento, falar de alimento, ou seja, essa concepção que há 15 anos a gente, né, tenta pensá-la, mas acho que a Sandra teve, né, uma participação sensacional desde o início das oficinas culinárias. Eu queria relembrar isso, que começaram ali por 2007, 2008, não me lembro, Sandra, quando a gente levava os idosos ali para o laboratório dietético 1, né, laboratório dietético hoje. E aquilo ali era uma coisa muito interessante, ou seja, vale a pena relembrar o quanto essas oficinas culinárias foram uma tentativa constante de manter, né, sempre o alimento próximo do trabalho educativo, né? Também, assim, me recordo das salas de espera, que eram realizadas por estagiários lá no grupo, tentando elaborar preparações, né, para as idosas terem contato, né? Ou seja, o lúdico sempre foi uma coisa que permeou muito esse projeto. E aí, assim, eu queria dar um salto, então. Primeiro, então, agradecer, eu acho que vale publicamente agradecer a Giane esse pontapé inicial aí de um tanto tempo atrás. E, sem sombra de dúvida, agradecer a Sandra, que sem a parceria seria impossível tanto tempo esse projeto ter resistido, né? E claro, outros tantos colegas, né, que eu não vou fazer agora aqui essa relembrança. Então, eu só queria relembrar um último período muito interessante, para mim, assim, extremamente influente, que foi esse último ano. Não por acaso, né, com a presença dessas alunas, a questão, vale a pena dizer, surgiram na disciplina, eu gosto de reforçar isso, todas elas comentaram o quanto surgiram na disciplina. Então, a gente precisa, né, enquanto docente, está sempre pensando nesse processo, né, de mostrar, de ter um primeiro contato. E esse primeiro contato, às vezes ele desdobra, às vezes ele não desdobra, às vezes desdobra um tempinho depois. Então isso é maravilhoso, esse início, né, como esse início se dá. E também valorizar muito as parcerias de monitor, de iniciação científica. A gente... elas não sabem, às vezes, elas não se chamam por aí, a gente não procura não trabalhar exatamente com essas rotulações. Então, elas são uma equipe. E essa equipe ela começou ali em agosto do ano passado, exatamente com o trabalho de monitoria, né, que, enfim, a Júlia, né, enfim, junto com o seu grupo ali, trabalhou, enfim, pôs em prática, e acho que a partir dali o grupo deu liga, mas de forma tão boa
que elas levaram para dentro do Renascer, para 150 idosas, eu digo elas porque foram as que mais acreditaram na coisa toda, né? É bom dizer isso. Eu ainda era muito reticente de como é que a gente vai fazer isso, mas elas levaram para 150 idosos comida de verdade, preparações que as idosas sugeriram numa reunião anterior como sendo de um resgate delas, da infância. Então, esse grupo resolveu levar para 150 idosas essas preparações. E a Lúcia Louca também acreditou, apostou, e a gente falou, esse dia é o dia do Comida de Verdade para 150 idosos. Sensacional. Marcelo, eu vou falar muito com a Sandra também, que pode falar um pouquinho sobre isso. Eu só vou falar uma coisinha, uma palavra que faltou. Isso que a gente fez, gente, foi uma festa. A gente fez questão de fazer uma festa com comida de verdade e resgatar a culinária dela. Como é que era a festa da época de vocês? Eu até brinquei, duvido que tivesse algum refrigerante. E aí a gente conseguiu resgatar a história das festas da época dela e fazer uma festa mesmo de verdade, com comida de verdade. Foi muito bom, muito bom. Sensacional, sensacional. E aí vou passar a palavra, porque eu já estou falando bastante de história, né, o tempo todo. Mas é isso, eu acho que vale a pena chamar a atenção, assim, como isso começou lá atrás, esse grupo deu liga e não parou mais, né? E tanto que eu acho que é isso, a resistência desse grupo agora demonstra que isso foi muito positivo, quanto, né, tudo isso que a Sandra mostrou, assim, foi muito positivo ela ter estado nessa história, e aí reafirmo, sem ela não teria acontecido de jeito nenhum. Passo a palavra. Não, então, é nítido como todos que participam do Renascer têm um grande amor pelo projeto, né, pelo programa, né, que é um programa multidisciplinar, né, então é visível, né, como todo mundo que participa, desde os docentes, profissionais, né, técnicos e as alunas, todo mundo fica com muito amor, né, pelo programa e oferece tudo que é possível, né, o que consegue oferecer de melhor, né. Então, isso é visível. A professora Giane deve estar bem orgulhosa da escola, né, Giane? Além de ter ajudado nessa construção aí, né, durante tanto tempo, ajudou nessa parceria e ainda, né, durante todos esses anos, ajudou na formação dos alunos. É engraçado, Paulo, como que as coisas vão passando pela vida da gente, né? Hoje eu já tenho 32 anos de UNIRI e muitas coisas eu tive me metendo do jeito que eu sou, né? Me metendo, descobrindo, interagindo com outros cursos, outros espaços da universidade, né? E aí eu nem me lembrava disso. Aí, ano passado, quando eu fui com os alunos, né, até tem fruto aí a Marina, né, tá junto de vocês agora, a Lúcia Rios, ela ficou emocionada quando eu cheguei com as alunas, e ela falou assim, parece que eu estou vendo uma novela, assim, sabe, uma retrospectiva, né, e eu levava os alunos lá, né? Eu levava os alunos em vários lugares. Aliás, hoje eu posso dizer até que eu conheço muito bem o Rio de Janeiro, apesar de não ser do Rio de Janeiro, por tantos lugares que eu fui, porque eu pedi aos alunos para eles identificarem um local. Sei lá, mãe é professora numa escola em Sulacap. É lá que nós vamos fazer a EAN esse semestre. E assim ia, né? Isso era muito legal para os alunos, porque os alunos se sentiam muito valorizados, eles estarem buscando e levar a faculdade, a universidade, no local de trabalho da mãe, do pai. Gente, a gente ia para tudo quanto é lugar. E aí foi muito bacana, Marcelo, lembrar disso, né? Foi emocionante a gente saber que foi uma sementinha, né? E eu sempre tive muito voltada à extensão, e eu hoje sinto muito orgulho de estar na direção da nossa escola, e a nossa escola ser eminentemente uma escola que faz extensão, que faz o contato com a sociedade, né? que aprende com a sociedade.
troca e aprende. Então, isso é fundamental, gente. Eu acho, por isso que eu acho que a nossa formação, ela é uma formação diferenciada. Não tenha dúvida disso, ninguém, nenhum aluno, vocês podem ter certeza que vocês têm uma formação diferenciada na Escola de Nutrição da Unirio. Então, muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo. Para todos nós. Gente, eu só tenho a agradecer esse belíssimo encontro. Obrigada mesmo pela participação de todos. Tem um pedido aqui, uma pessoa pedindo para reforçar como é que se pode acompanhar o trabalho do Renascer. Como é que eu até pedi para a Júlia e para a Gabi colocar o link para a página do Facebook, que é uma página que está servindo para visibilidade das ações, e a gente até está pensando já em abrir um Instagram também. No início, a gente não pensou em abrir, já que o público de idoso assim, não mexe muito bem com o Instagram, mas como a gente está vendo que está servindo para dar visibilidade às ações, talvez até a gente abra. Mas, por enquanto, a página do Facebook, que eu já não tenho certeza se a Gabi ou a Júlia puderam colocar o link, mas se não, é Nutrição Renascer Unirio, vai aparecer a página, né? E aí, tudo que a gente tem feito, os vídeos, os posts, tá lá na página. Então, olha, eu acho que a gente teve uma tarde, passamos aqui 1 hora, né? Porque a gente agora já está chegando perto das 4, acho que passamos 1 hora muito agradável. Então, obrigada a todos pela presença. Lembrando que dia 26 também vai ter uma apresentação, vai ter um outro café do NIDEM, com a professora Maria Inês, do DNA, e que vocês também participem, porque também vai ser, tenho certeza que vai ser uma outra experiência gratificante, interessante. Ela vai falar um pouco da experiência dela de trabalho, e eu tenho certeza que vai ser também uma ótima oportunidade para a gente conhecer o trabalho dela e também, né, conseguir propiciar esse ambiente agradável que nós tivemos aqui à tarde. Então, muito obrigada a todos pela presença e espero que semana que vem a gente se encontre novamente. Gente, só 1 minuto que eu vou colocar o link aqui. Só 1 minuto que eu vou colocar o link aqui. Posta aí o link no chat, Carol. Enfim, isso. Gente, eu queria ver que a Raquel aparecesse de alguma forma aí, agradecer ela ter passado os slides, agradecer pela organização, pelo link, pela abertura da sala, e agradecer demais esse envolvimento que a gente tem, gente, com certeza, é mais do que um trabalho, né? E sentir, assim, esse amor em todos nós, é muito bom. Sandrinha, não é só você que tem bolsistas excelentes, porque o NIDEM também tem uma bolsista excelente, que é a Raquel, né, Raquel? A nossa bolsista também, nota 1000, né, Raquel? É isso, gente. Eu quero agradecer o carinho de vocês e é um prazer. E para os alunos, a gente tem uma experiência ótima no café, e o próximo café, com certeza, vai ser esse clima gostoso e é muito bom essa troca. Obrigada, professora Sandra. Desculpa aí atrapalhada alguma coisa. Obrigada, professora. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau. Tchau.